meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos serenando nossas mentes, nossos corações, elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Mestre Jesus, pedindo amparo, a proteção, a permissão que a espiritualidade superior, encarregada desse momento, esteja conosco, o nosso anjo guardião também esteja presente, nos intuindo, nos harmonizando, derramando sobre todos esses bálsamos benfazejos, da paz, da harmonia, do amor e do aprendizado. Também não esquecendo aqueles nossos irmãos que por algum motivo não puderam participar, que sejam também agraciados com esses bálsamos de muita paz, de muita energia, e que para o próximo encontro consigam estar conosco. Vamos dizer então, Pai Criador, de quem todos provimos, que estás nos céus, que estás tão acima de todas as criaturas humanas, tão elevado que tens por morada o infinito, dentro do qual não te podem descobrir os nossos olhos. Que cada uma das tuas criaturas te bendiga o nome, que por nossos atos e pensamentos todos demonstremos até que ponto honramos a poderosa fonte de onde proviemos, que nossos corações sejam puros, que todos os homens se submetam à tua lei, que todos conheçam e abençoem o manancial de onde tiraram a existência, que todos os homens se submetam às leis imutáveis que lhe impuseste, que as pratiquem com amor, com reconhecimento, sempre honrando-te e glorificando-te, do mesmo modo que os espíritos bem-aventurados se submetem às tuas vontades sublimes, felizes por serem delas humildes instrumentos executores. Perdoa-nos a nós que tantas vezes temos falido e falimos, a cada segundo da nossa vida, desde que também perdoemos aos nossos irmãos suas faltas. Dai-nos, Pai, força para resistirmos aos maus instintos da nossa natureza. Fortalece-nos a coragem, revigora-nos as energias tantas vezes abatidas, mas desejosos de merecermos as tuas graças, a fim de que possamos levar adiante as nossas provações terrenas, sem fraquezas nem desfalecimentos. E esta sublime prece inspira-nos a nos manter no bom caminho, desenvolvendo e fortificando os nossos verdadeiros sentimentos do dever para com Deus e para com os nossos irmãos, e também para conosco mesmo. Que assim seja. Muito bem, passamos então a prece para a Vita. A prece não, a leitura do Evangelho, desculpe, vai ser no capítulo 12, itens 7 e 8. Se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe ainda outra. Tá fechado teu microfone, Vitor. Muito bem, então, como o Daniel já vos apresentou, é o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhes também a outra. Tendes aprendido que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate a face direita, apresenta-lhe também a esquerda. E se alguém quer, demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos, com ele fazei ainda 2000. Aquele que vos pede e não repilais, aquele que quer vos tomar emprestado. São Mateus,
capítulo 5, versículo de 38 a 42. Boa noite. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa susceptibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva Boa o noite, homem Daniel. Boa noite, pessoal. Desculpe o a atraso, mas é uma loucura. E eu queria pedir para o Daniel ver o meu som, que está muito baixinho, quase nem consigo escutar. Boa noite, Maria de Lourdes. Nós estamos te ouvindo, eu estou te ouvindo bem. Voltemos então ao Evangelho. Rita? Posso prosseguir? Pode prosseguir. A exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso dizia, a senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse, retribuí o mal com o bem. E disse mais, não resistais ao mal, que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar esta máxima ao pé da letra? Não. Mais que aquela que diz para arrancar o olho, se esse for motivo de escândalo. Acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, lhes dissipando todo o medo se não se opusesse um freio às suas agressões. Logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança, em dizendo para apresentar uma face quando a outra for batida. É dizer, sob outra forma, que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente, dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Que assim seja. Esta é a leitura que fizemos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje eu trago a vocês uma leitura maravilhosa do Evangelho por Emmanuel, que é o Evangelho com os comentários do evangelista segundo Mateus. Ele vem, pelas palavras dele, segundo Emmanuel,
trazer a mesma passagem, mas com as explicações dele. Então, também é muito, nos traz muita clareza e é muito bonito também, para nos clarear a mesma passagem, só que segundo Emmanuel. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado, pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. Resistência ao mal. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre, com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inertes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita, de sectarismo pernicioso dos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, e o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão. 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Atritos físicos. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental do seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada, e sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência do controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratando com a ira que o possui. A abelha não ferroa o apicultor, amigo de brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. As recomendações de Jesus abrem-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato ao reconhecimento
da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no Conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Aí nós temos uma pergunta 345 do livro O Consolador. A pergunta é a seguinte: o preceito evangélico, se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra, deve ser observado pelo cristão, mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? Mesmo quando o outro não provoca? Resposta: o homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. Somos de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão com a luz do bem e da serenidade moral. Acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero, na sua afeição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. Aí eu tenho mais o restante da explicação daquele primeiro trecho que eu li para vocês. E ao que deseja levar-te a juízo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também um manto, na luz da indulgência. Anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso à compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgirmos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados da memória sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhe erija em caminho da paz. Entretanto, não te des a isso, exibindo atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em suscetivos abusos, e a pretexto da mocidade. Justo suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhes reproves os sonhos. Usa a indulgência a amparar-lhe a meninice. O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que há nelas por ele o retorno à tranquilidade. No entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe o apoio.
o próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza, mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio, a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faze o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. A quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. A segunda milha. As milhas a que se reportam os ensinamentos do Mestre são aquelas da nossa jornada espiritual, no processo de elevação cada dia. Aprende a ceder para os outros se desejas realmente ajudar. Não regenerarás o criminoso atormentando-lhe o campo. Íntimo com chibatadas verbais. Não corrigirás o transviado à força de imposições humilhantes e nem conquistarás a confiança curativa do enfermo, aprofundando-lhes as próprias chagas. Em qualquer problema que alcance as raízes da alma, é imprescindível penetrar o núcleo vivo da elaboração do pensamento, e aí depositar a bendita semente da simpatia a favor da solução necessária. Vencer sem convencer é consolidar a discórdia. Indispensável marchar em companhia dos outros, onde os outros lutam e choram, a fim de que possamos ampará-los com eficiência. Quem poderia entender o Cristo se o Mestre, longe de descer à terra, usasse uma tribuna de luz, dirigindo-se do céu, distante dos homens? Para a renovação dos sentimentos alheios, única medida suscetível de estabelecer o progresso espiritual e fundamentar a paz, é imprescindível aprendamos a caminhar com os semelhantes, no terreno das concepções que esposam, para que a discussão esterilizante não elimine os embriões da fraternidade e confiança que prometem a vitória do amor e da luz. Não basta, porém, concordar secamente com o que se desvencilha de um fardo desagradável. É preciso caminhar com o próximo, confraternizando-o ainda mesmo quando estejamos em companhia de um delinquente. Adotemos por guia a piedade edificante, que auxilia sem qualquer exteriorização de superioridade. Deixa que teu irmão te confie os próprios amargores, sem mágoa, sem espanto e sem revolta. Estende as mãos seguras e bondosas aos que tombaram. Aprende a descer para ajudar, e então a tua voz será convenientemente ouvida, porque terás caminhado em benefício do companheiro ignorante, fraco, perturbado ou sofredor. Aquela segunda milha das eternas lições de luz. Dá àquele que te pede e não des as costas ao que te deseja tomar-te um empréstimo. Concessões. Enquanto podes agir no corpo terrestre, medita de quando em quando naqueles que largaram, sob regime de compulsória, os talentos que o mundo lhes confiou. Por isso, não é necessário recorrer ao arquivo dos milênios e nem consultar a pompa dos museus. Alinha na memória os que viste partir nos últimos 20 anos. Líderes do povo
que tinham o poder de influenciar as multidões. Abandonaram o leme das ideias que governavam, impelidos de chofre a varar a névoa do tumulto. Magnatas da fortuna que retinham valiosas delegações de competência para resolver as necessidades do próximo. Viraram-se de momento para outro, privados das propriedades que ajuntaram, coagidos a entregá-las ao arbítrio dos descendentes. Missionários de diferentes climas religiosos, que mantinham a possibilidade de consolar e instruir, desceram precipitadamente das galerias de autoridade em que traçavam princípios para as estradas alheias. Criadores de pensamento que sustinham a prerrogativa de impressionar pessoas através do verbo, falado ou escrito, tiveram de súbito a palavra caçada pela desencarnação ou pela afasia, muitas vezes no exato momento em que mais desejavam comandar a oratória ou o cérebro lúcido. Pensa neles, os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte, e faze hoje algo melhor que ontem, nos domínios do bem, para que o bem te favoreça. Não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que povoam as horas, são recursos de que te aproprias na terra, com permissão do Senhor, para investi-los na construção da própria felicidade. As leis que vigem no plano físico são fundamentalmente as mesmas que orientam as criaturas no plano espiritual. Um empréstimo fala sempre de generosidade do credor com que o concede, mas revela igualmente na contabilidade da vida o bem ou o mal que se faz com ele. Então, seria esta a explicação da primeira parte da leitura que eu fiz hoje, da primeira partezinha pequena que eu fiz hoje, que eu acho que explica não somente essa pequena partezinha, mas toda a leitura do Evangelho que foi feita, onde Jesus nos mostra que nós temos que ter o nosso olhar levantado para a vida futura, porque se nós procurarmos viver como Jesus nos pede aqui, olhando o nosso próximo como a nós mesmos, que nessas leituras que eu fiz hoje, nos mostra nada mais do que isso, que nós possamos olhar nossos irmãos, como gostaríamos que os nossos irmãos nos olhassem. Se nós pudermos fazer somente isso, como ele nos passou na leitura de hoje, essa é a visão futura. Se nós pudermos olhar com um olhar elevado, nós já estamos nos preparando nesta vida para a nossa vida futura. É assim que a gente deve olhar hoje, né? Tendo esta vida, nos preparando para uma vida melhor no futuro, ou seja, para próximas vidas que teremos. Então, essa seria a minha explicação hoje do nosso Evangelho. Obrigado pela atenção de vocês. Muito bom, Vitor. Qual é o livro mesmo? Pode citar para nós de novo a biografia? Tá sem voz. Desculpe, eu tinha desligado. É o Evangelho por Emmanuel, mas é o Evangelho só segundo Mateus, mas é o de Emmanuel, é segundo Emmanuel. Esse Evangelho do Emmanuel é muito bom, é muito interessante, ele traz explicações muito boas, né, a respeito do Evangelho. Ele pega os tópicos, cada tópico do Evangelho, e ele discorre sobre cada tópico do Evangelho. Então,
eu acho assim que ele nos explica tão lindamente aquilo que a gente lê, às vezes no todo, ele tira tópico por tópico, né? Então não tem explicação melhor do que essa, assim, para aquilo que lemos hoje à noite, né? O Emmanuel, ele é um espírito muito sensível, né? Com a moral já muito mais elevada, então ele nos traz explicações maravilhosas acerca de todos os temas, né, que a gente debate. Primeiramente, quero dar as boas-vindas, então, boa noite e boas-vindas a Elis, que está participando a primeira vez conosco, e esperemos que continue conosco. Então, no estudo da Elis é de Jaraguá, né, Elis? Muito bem. Então, voltando ao nosso tema, é interessante, quando estava lendo essa passagem do Emmanuel, eu estava lembrando um grupo de estudos que eu tinha em Marau, em 2004, 2005. Era um grupo muito grande que estavam formando uma casa espírita em Marau e a gente tinha um grupo de estudo num restaurante da Associação dos Funcionários da Prefeitura. Então, eu ia no sábado à tarde, eu morava a 30 quilômetros dali em Passo Fundo, né? E na quinta-feira tinha duas amigas nossas que iam fundar a casa lá em Marau. Elas assistiam no sábado e na quarta ou quinta, não lembro, elas tinham o grupo delas já que passavam a mesma coisa, porque a gente segue a federação, né? E foi interessante, tinha bastante gente, assim. Um dia sentou um casal na primeira fila, assim, nas primeiras cadeiras, e um casal que chamava atenção, porque o cara acho que tinha uns 2 metros e a mulher mais ou menos por aí também, né? Então, fisicamente chamava atenção. Já pessoas de uma certa idade. E eu achei interessante que o marido, o esposo, sentou, esticou as pernas para frente, assim, cruzou os braços e ficava me olhando um pouco atravessado, assim, meio de lado, né? Aquilo me deixou um pouco constrangido até, né? E só me olhando. E casualmente, naquele dia, a gente estava falando sobre o Evangelho, passagens de Jesus, né? E aquilo foi um bom tempo que aquele cara me encarando, assim, né? Eu já estava meio, meu Deus, o que eu estou falando aqui, que ele está meio... E chegou um momento, ele pediu a palavra, assim. E nós falando sobre Cristo, sobre a vida de Cristo, sobre a passagem de Cristo. E ele disse assim, Jesus entra exatamente aí que que a Vitor estava comentando do livro. Ele olhou e disse assim, Jesus para mim foi o maior covarde da história. Então veja assim, uma pessoa orgulhosa, a que ponto chegava o orgulho dessa pessoa que ele tinha o ensinamento de Jesus como uma covardia, né? E daí eu fui tentar explicar e tal, os porquês que Jesus agiu da forma que agiu, né? Mas ele não ficou satisfeito com a explicação e foi embora, tanto que ele nunca mais voltou, né? Mas eu fiquei curioso de saber quem eram aquelas pessoas. Eu não conhecia, eu não era da cidade. Aí eu perguntei para uma pessoa que era conhecida deles, aí eu, quem é esse casal? O que eles fazem da vida? Não, os dois são terapeutas de casais. Eu fiquei imaginando a pessoa que acha a passagem de Jesus uma covardia. Imagine um casal que está em conflito e está em desentendimento e vão consultar um terapeuta de casal assim, o que ele diria? Eu fiquei imaginando, passando pela minha cabeça, ele daria uma arma para cada um, ir lá fora fazer um duelo, alguma coisa nesse sentido, porque se ele acha que o que Jesus nos passou de ensinamento foi uma covardia, mas isso é o nosso orgulho, né, que não nos deixa ceder. Por exemplo, se nós... Quantas vezes a gente já ouviu pessoas da nossa convivência, ou até mesmo nós, que a pessoa diz assim, a pessoa me disse tal coisa, eu disse o dobro para ela, né? O que é esse? É o orgulho, que não aceitou o que a pessoa te falou. E às vezes a pessoa pode até não ter falado com a intenção de nos ofender, mas de nos alertar, mas o nosso orgulho ferido, né? O orgulho, ele nos fere. Então, o ser humano, ele é interessante. Eu sempre lembro isso não me sai assim da memória, aquela palestra do Haroldo Dutra Dias. Ele diz assim que nós vivíamos em tribos e continuamos vivendo em tribos, porque cada um tem a sua tribo. A minha família, os meus amigos, a minha cidade, o meu país, né? Então, não se fazem muros nos países para as outras pessoas não entrarem, porque a gente não tem essa noção de compaixão, de que somos todos irmãos, né? Nós temos a nossa tribo, a outra tribo não é nada minha. E aí nós vamos vivendo
esse caos que o planeta vive, né, essas guerras intermináveis. Nós estamos em pleno século XXI, a tecnologia que o ser humano adquiriu para fazer uma cirurgia num bebê no útero da mãe. Olha que maravilha essa tecnologia, essa inteligência que Deus nos permitiu desenvolver, não é? E, no entanto, ainda vivemos a época da barbárie, com guerras, com assassinatos, com tanta coisa que a gente vê, né? Então, para a gente ver como o ser humano, ele demora para evoluir. Ele é bem demorado para evoluir, para se melhorar. Tudo devido ao que é o nosso orgulho, que é difícil nós vencer o nosso orgulho, né? E isso começa lá no nosso início da nossa humanidade, quando nós disputávamos território, a caça, o local para viver, não é? Nós voltando à história antiga, nós vivíamos em tribos também. Fomos nos acomodando em tribos, famílias com famílias, enfim, povos, fomos aumentando as nossas tribos, mas nós sempre defendendo a nossa tribo. E hoje, nós como ser humano, é interessante que nós conseguimos levar isso para a religião. A minha religião é melhor que a tua? Não, a minha é melhor que a tua. E esquecemos o ensinamento do Cristo, né? Todas as religiões são fundamentadas em quê? No exemplo, no ensinamento do Cristo. Quando nós pegamos a primeira religião constituída, qual foi? A religião católica, não é? Ela foi fundada lá em 325 por Constantino, né? Então, e por que Constantino resolveu, de repente, encampar, vamos dizer assim, o cristianismo? Por um gesto de altruísmo, de bondade? Não, porque 25% do império já era cristão. E é como diz aquele ditado: se eu não posso com o meu inimigo, vou me unir ao inimigo. Então, o que aconteceu? Ele encampou o cristianismo, assumiu o cristianismo, e o que ele fez? Ele roeu, como se diz, o cristianismo de dentro para fora. O famoso inimigo da trincheira. Todos os ensinamentos do Cristo foram corrompidos nessa época. Imagina, assim, cobranças de indultos, heresias, enfim, tudo o que o ser humano, a Igreja Católica é o ser humano. Os seres humanos criaram toda essa vamos dizer assim, esse tipo de atitudes, sei lá, de procedimentos, para poder subjugar o outro. Tudo por orgulho, por egoísmo, tudo pela posse, não é? Não, as próprias religiões, né, se apossando de bens das pessoas, vendas de indultos, terras, propriedades, né? E quando que o Cristo ensinou isso? Se nós formos ver a vida do Cristo, Cristo não tinha uma pedra que ele dissesse que era dele para encostar a cabeça para repousar, né? Cristo não produziu nada para negociar, para vender, para comprar. Ele apenas passou aqui para nos dar o bem maior. E é esse bem, né? Entender a nossa jornada aqui na Terra, para que nós estamos aqui na Terra, para a nossa evolução moral, principalmente, né? Nossa busca, dessa jornada em busca do Pai, que nós estávamos perdidos e nos encontramos ainda muito perdidos. Porque se a gente voltar no tempo, lá no tempo de Moisés, por exemplo, o Pai nunca nos abandonou sem nos dar aqueles espíritos maiores para virem nos instruir. Por exemplo, a Bíblia antiga, ela foi retirada de 42 livros dos Vedas, além de Moisés, né? Então já tinha um ensinamento antes de Moisés. Aí nós vamos ver de onde Moisés tirou a lei de talião ou dente por dente. Existiu um legislador, mais ou menos 150, 200 anos antes de Moisés, chamado Hammurabi, que já tinha um código chamado Código de Hammurabi. Aqueles que tiveram a oportunidade de visitar a França, existe no Museu do Louvre uma pedra com os 292 códigos de Hammurabi. Eu tive a oportunidade de ler, porque eu tenho esse Código de Hammurabi em PDF. As leis dele são leis que se aplicariam hoje, porém violentas, né? Por causa da humanidade daquela época.
E nós não nos demos conta que Moisés veio trazer as leis de Deus para mudar essa visão que tínhamos, né? Nós, humanidade daquela época, em que era o olho por olho, dente por dente, puro. Então ele veio trazer as leis de Deus, as leis morais, que são os 10 mandamentos. Mas também, como legislador, para um povo primitivo, como nós éramos naquela época, precisavam das leis mais duras para que pudesse conter essa humanidade mais animalizada, né? E quando Jesus veio, Jesus já sentiu que a humanidade estava pronta para um novo ensinamento, vejam que ele não veio substituir a lei de Moisés, tanto que ele disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, o que aconteceu? Ele veio tirar a parte humana da lei de Deus. Tanto que ele transformou os 10 mandamentos em 2, né? Lembram qual é, né? Os 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim se resume todo o ensinamento de Deus e do Cristo, né? Esses 2 mandamentos. Mas nós dizemos amar a Deus, mas não amamos o próximo. Mas o próximo é o Deus que nós devemos amar. Se nós não amarmos o próximo como a nós mesmos, não estamos amando a Deus, né? Então, eu até tinha uma historinha que o pessoal contava no grupo de estudo. Uma pessoa de muitas posses queria muito dar um jantar para Cristo, né? Então, ele orava e pedia, e um dia, em desdobramento, em sonho, Jesus marcou uma janta com ele no Natal X, e ele preparou um banquete para esperar Jesus. Ele era uma pessoa solitária, de muitas posses, e estava lá com o jantar, e aí foi passando o tempo, e de repente chegou um mendigo na porta dele e bateu na casa dele, que estava com fome, e ele mandou o mendigo sair, porque ele estava esperando Jesus, né? E aí passou o tempo, e Jesus não veio, segundo o que ele pensava. E, novamente, em sonhos de desdobramento, ele foi, vamos dizer assim, foi atendido pelos espíritos, e ele reclamou, por que Jesus prometeu que vinha e não veio? Aí eles disseram, mas Jesus esteve na tua porta, você que não atendeu. Então, isso é um ensinamento para nós. Que nós vamos receber Deus, Jesus, como? Através do nosso próximo. Porque somos todos irmãos, não é? Mas, dando oportunidade para os outros falarem, porque senão vai só eu falando também, não é? Kátia, o que tu consegue nos dizer a respeito desse capítulo que foi lido? O que tu tem para nos apresentar? O que vem assim muito claro é a questão da vingança, né? Que vai ser o nosso próximo assunto, né? Então, o que eu pensei quando eu estava lendo esse texto é quando nós somos provocados por alguém em alguma situação, quantos males nós poderíamos evitar se nós soubéssemos virar as costas para isso, né? E não entrar nessa onda, e o quanto se deixaria de abrir de portas para obsessão, né? Porque toda aquela situação tem muita sintonia com a obsessão, né? Tu abre uma janela por causa de um sentimento, de um rancor, de uma falta de paciência, coisa e tal, e o obsessor está ali para se aproveitar daquele momento. Então, se a gente aprendesse isso, se a gente soubesse lidar com isso, quantas coisas nós poderíamos evitar, quantas pendências e quantos sofrimentos nós deixaríamos de levar para o plano espiritual. Porque lendo Entre a Terra e o Céu, aqui tem um outro também que eu acho que é Os Missionários da Luz, a gente vê isso, né, muitos relatos, e a cadeia
que isso forma, né, uma situação que as pessoas desencarnaram com raiva, com desejo de vingança, com rancor, e aí vai, e aquele já leva para uma outra, e já gera uma outra família, uma outra cadeia. Isso ramifica de uma forma, torna uma coisa tão grandiosa, pode levar séculos, várias reencarnações para a gente zerar isso, né? Para a gente compreender isso, para se perdoarem, né? Eu achei um livro um livro não, um texto de Emmanuel sobre a vingança, né? Eu peguei só uma parte pequena para não me estender muito. Diz o seguinte: o vingador cria, e a vingança nada mais é do que o atraso moral do espírito, já que é a manifestação de um coração rancoroso. É preciso orar para aqueles que querem o nosso mal. Além de sermos sábios e inteligentes, não vale a pena guardar mágoas ou rancor. Ore também pelos seus desafetos. Então, a lição que a gente leva daí é o seguinte: em caso de uma situação dessa, tenta virar as costas, tenta orar por aquele irmão, para que ele seja iluminado, para que ele não viva a vida gastando o tempo dele e a bênção da reencarnação para provocar, para espalhar rancor e gerar o desejo de vingança, né? Assim como nós também nos controlarmos para também não gerarmos em nós esse desejo, né? Foi isso que eu senti ali. Bom, obrigada, pessoal. Obrigado, Kátia. Muito interessante essa da vingança. É interessante nós, seres humanos, né? Quem não ouviu aquele ditado, né? A vingança é um prato que tem que ser comido frio e pelas beiradas. Tu imagina assim, tu entende isso, a pessoa fica alimentando isso. O que é o comer frio pelas beiradas? É aos pouquinhos. Então você vai guardando isso dentro de ti por quanto tempo? Até você ter aquela oportunidade de fazer a maldade para a pessoa. E como disse a Kátia, como nós vivemos em sintonia com o mundo espiritual, nós estamos alimentando esses nossos obsessores que vão estar conosco, nos indicando os caminhos para que consigamos chegar a esse fim, não é? Esses nossos amigos, entre aspas, muitos inimigos de outros tempos e muitos fazem o mal apenas pelo desejo de fazer o mal, né? Então, a importância da gente zerar isso em nós, desejos de vingança, mágoas, ódios, rancores, tudo isso faz mal só para nós mesmos, né? Então, nós temos que mudar essa sintonia. E é interessante, né? A lei dos homens, a lei de Deus é justa. É somente justiça. E nós, as leis nossas dos homens, nossa lei, nossa justiça, nosso direito, não caminha junto com a justiça ainda. Nós vamos adaptando as nossas leis conforme a humanidade vai avançando, né? O que antes era permitido, agora já não é mais. Antes era permitido, por exemplo, ter escravos. Antes era permitido, se um tirasse a vida de um parente meu, eu podia tirar a vida do parente dele. Mas com o tempo isso foi, a nossa humanidade foi evoluindo moralmente e foi ajustando as leis, né? Claro que ela ainda, a gente vê assim, por exemplo, colocando nos nossos dias, é justo. Isso aqui não tem nada de partidário, de político, disso, de aquilo, mas como seres humanos, é justo auxílio paletó, é justo 5, 6 mil para... Eu estava vendo um dia, alguns senadores têm só para xerox 6 mil reais. 50 mil para auxílio paletó. Um juiz ganha auxílio moradia. E por que o salário mínimo não ganha esses auxílios? Então a lei dos homens não é justa ainda, né? São direitos, ninguém vai preso por ganhar um auxílio paletó, auxílio moradia.
É direito, está na lei. Mas é justa essa lei? Não é? Então, nós, ainda a humanidade, nosso direito, a nossa lei não é justa ainda, mas ela está caminhando para isso. Porque o nosso destino final é a evolução total, é a felicidade total. Então, nós estamos caminhando. Só depende de nós agora quanto tempo vamos levar para atingir esse objetivo. Porque nós fomos criados para o bem e para a felicidade. Eu agora não lembro o autor, ele diz assim, mãos perfeitas não podia criar espíritos imperfeitos. Nós não somos imperfeitos, nós somos perfectíveis, nós temos essa perfeição lá implícita no nosso íntimo. Falta nós desenvolvermos, colocar ela em prática. Mas eu não entendi quando as religiões falavam assim, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Se nós somos tão imperfeitos ainda. Aí depois, estudando um pouco mais adiante, eu entendi por isso, porque nós fomos criados por um ser perfeito, nós temos essa perfeição lá na nossa criação. Falta nós desenvolvermos essa criação, não é? Mas nós entendemos, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, que é o Deus antropomórfico que a gente chama, né? Que é aquele Deus vingativo, que ele, acordando de bom humor, ele nos dá as coisas boas, acordando de mau humor, ele nos dá as coisas más. Então, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança ainda, porque nós não desenvolvemos essa perfeição que Deus nos colocou em nosso íntimo, né? Nós somos perfeitíveis com essa perfeição a ser desenvolvida. Maria de Fátima, estou aqui ansioso para te ouvir. Daniel, eu queria só acrescentar uma coisinha que me veio à mente agora, antes que eu esqueça. Ah. Esse orar e vigiar que nós devemos ter para essa questão da vingança, ela não precisa nem ser nas coisas grandiosas, numa discussão muito grande, numa situação de violência. Nós devemos começar nas pequenas coisas, né, do nosso dia a dia. Podemos começar aí. Por exemplo, eu mandei uma mensagem para uma determinada pessoa e a pessoa não me respondeu. Aí daqui a pouco a pessoa demorou. Quando respondeu, agora eu não vou responder. Agora eu vou deixar esperando por mim. Sabe, parece uma coisa boba, mas vai criando o hábito de tu dar o troco, de tu te vingar. Então, acho que se a gente se vigiar já aí nessas pequenas coisinhas, acho que a gente já consegue fazer um trabalho bem legal, né? Desculpe eu atrapalhar, só queria falar esse detalhe antes que eu esquecesse. Obrigada. Não, isso não foi atrapalho, na verdade, foi excelente e me levou a pensar, né, que eu já tinha visto em outras leituras, né, nós pensamos muito no macro e esquecemos o micro, que é exatamente isso. Nós queremos fazer grandes obras, mas esquecemos de começar lá na base, que são as pequenininhas, né? Aquelas pequenininhas que vão nos permitindo já ir assimilando isso para nós, né? Não, já queremos fazer grandes obras e esquecemos do pequenininho. Fátima? Oi. Depois de tanta informação valiosa, né? Vamos lá dar meu parecer. Então, a questão central do nosso estudo está em avaliarmos até que ponto estamos sendo, no nosso cotidiano, reativos, que a gente provoca a reação do outro, né? Gerando inimizades e desconfortos com nossa presença. No livro Nascente de Bênçãos, de Valdo Franco e Joana de Ângeles, coloca que o problema da irritabilidade responde pelo desequilíbrio das emoções, destilando fel nas relações sociais e ainda criando antipatias devido a alto grau de exigência para com os outros. Nos tornamos solitários devido à maneira impositiva
e rude que passamos a adotar para com as pessoas, que é o que a Kátia falou agora, né? O estudo de hoje nos convida a autoexame, novamente a reforma íntima, e a buscar a real do nosso valor. Precisamos nos examinar para sabermos como estamos agindo nas nossas relações. Aí vem a palavra do Daniel, nas nossas tribos, na nossa família, nas nossas amizades, nos nossos grupos, para que possamos identificar e colocar em prática o ensinamento de hoje, apresentar-lhes também a outra face. E uma coisa que me chamou bem a atenção na palavra da Rosvita, o bem é a dissolução do mal. Eu achei linda essa posição. É isso aí. Obrigado, Fátima. Exatamente. Gorete, estamos aqui para ouvi-la. Eu fiquei pensando, né, hoje de tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Uma travadinha. Eu fiquei pensando, fiquei lendo e fiquei me questionando, na verdade, né, como que eu conseguiria, como estou, né, agindo ou reagindo, vamos dizer, diante dos impedimentos que, no momento, muitos de nós enfrentamos, né, creio que todos. E aí, no texto aqui, que foi lido bem no finalzinho, eu li assim: só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses, o nosso amor próprio, né? E daí ele aconselha: dirigi vossos olhares para a frente, quanto mais vos eleveis pelo pensamento, acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. E acredito, né, muito, através do aprendizado da doutrina espírita, que quando nós conseguimos já frear, vamos dizer assim, os nossos impulsos, o automatismo, né, como você fala, né, Daniel, piloto automático, né, nas nossas atitudes insanas ou impensadas, desarmonizadas, e já conseguimos frear o pensamento e os atos, ou pensamentos e atos, né, de vingança e de revide, de insatisfação, de mágoa, de desejo de nada muito bom para aquela pessoa que está nos magoando ou está nos criando empecilhos, né? Nós já estamos assim, eu acredito que muito amparados, né, pelos nossos guardiões, pelos nossos mentores, que nos ajudam a realmente nós nos mantermos mais fiéis àquilo que Jesus nos ensinou. Porque é muito fácil descambar, né? A pessoa te manda no WhatsApp algo desagradável, você lê, né? Ou ignora, vamos dizer assim, né? Como a Kátia falou, e de repente o pensamento já, né? É de revide. É quase que imediato. E a gente tem que tomar realmente medidas severas contra nós mesmos nesse sentido, né? Contra os nossos pensamentos e essas atitudes, né? Que daí diz aqui também no livrinho, no Vinha de Luz aqui, que todos nós, os discípulos do Evangelho, precisaremos de coragem para atacar os serviços da redenção de nós mesmos, né? Precisaremos da fé para, com desassombro, marcharmos sobre as tempestades. E nós sabemos que diariamente, momento a momento, nós estamos sobre o açoite, né, dos inimigos, vamos dizer assim, da luz. Não necessariamente, às vezes, nossos, mas da luz. E muitas vezes nossos, né, Daniel?
Porque daí nós vamos pensando e vamos racionalizando que os acontecimentos desagradáveis ou de perseguição, né? Como diz ali, bate na tua face, tem a ver com as nossas ações pretéritas, muitas vezes, né? Que a gente tem que pensar, por que estou nessa situação, né? Qual é a minha parcela, vamos dizer assim, de responsabilidade? O que eu fiz ou não fiz e o que eu posso fazer nesse momento para que isso se modifique. E daí, o que eu posso fazer, o que deveria fazer, é a tolerância, né? A indulgência, como foi falado. Tudo isso é difícil, mas o Evangelho nos pede isso, e é por isso que nós estamos aqui, né? Estamos buscando Jesus através do Evangelho, através da doutrina espírita, freando os nossos impulsos ainda milenares, multimilenares, vamos dizer assim, né? No dia a dia, hoje, nós temos que estar sempre, como diz a Kátia, muito atentos, né, Kátia? É realmente a hora, a nossa hora derradeira, em todos os momentos, em todos os canais, em todas as mídias, vamos dizer assim, né? Espirituais. Mas eu acredito que nós chegamos lá, porque nós temos os nossos amados irmãos, né, do mundo maior que estão velando por todos nós. Há dias que nem sempre tudo dá certo, mas há dias que tudo vai bem. E é isso que a gente tem que pensar, né? Que vai dar tudo certo. Era isso que eu tinha para dizer. E é um fato, né? Quando você diz que vai conseguir algo, você consegue. Agora, se você disser que não vai, não vai conseguir. Porque tudo depende de nós, né? E você estava falando, eu estava lembrando a bandeira de Kardec, né? Trabalho, solidariedade e tolerância. Então, trabalhar conosco mesmo, né? Para nossa reforma íntima, a nossa melhora. E sermos solidários com nossos irmãos, com aqueles que convivem conosco, ou não, e sermos solidários também, nós esquecemos que nós estamos cercados por uma multidão de espíritos, né? Nós temos uma família espiritual muito grande que conosco convive, que nos aconselham, e também nós aconselhamos e exemplificamos para que eles também tomem os seus caminhos, porque muitos estão aqui conosco também nos observando, aprendendo conosco, muitos que nós nem nos damos conta. Quantos estão aqui sentados conosco assistindo o nosso encontro, essa nossa troca fraterna sobre o Evangelho, não é? Eles também. Tem um desenho psicografado, não sei se vocês já viram, em que eles mostram a casa espírita e um mezanino só dos espíritos assistindo aquela palestra que estava naquela casa espírita. O que tinha de encarnados era um número minúsculo perto da espiritualidade que estava assistindo aquela palestra. Então, todos são levados. Nesse momento que nós estamos aqui, são trazidos também espíritos para nos acompanhar nesse estudo, para nos auxiliar, mas também para aprender conosco. Porque isso que eu estou falando não é uma questão de orgulho e de achar que é mais que alguém, mas nós vivemos num mundo em que auxiliamos, ensinamos, aprendemos e somos auxiliados, né? O Chico Xavier já dizia: aproxime-se dos bons para aprender e dos maus para ensinar. Então, as pessoas, é interessante, às vezes nós dizemos assim: eu não quero nem chegar perto daquela pessoa lá. A energia, só fala coisas ruins, só, né? A gente deprecia bastante esse irmão nosso ali, não queremos chegar perto. Mas por que não chegar perto e não... claro, nós não vamos violentar, tentar impor algo que essa pessoa não queira, mas dentro do possível, com sutileza, podemos ir conversando, trocando ideias, tentando modificar esse quadro também, quando nós percebemos que está sendo cometidos equívocos bem salientes, vamos dizer assim, não é? Então, esse vigiar que a gente tanto ouve falar
é vigiar nós mesmos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque nós estamos influenciando muitos outros, porque tudo que nós pensamos de bom ou de mal vai para a psicosfera. Então, tudo que nós pensamos não fica conosco. Um dia eu estava ouvindo uma pessoa dizer, né? Claro que ela está falando por desconhecer, por desconhecimento. Os meus pensamentos a mim pertencem. Ledo engano nosso, né? Nossos pensamentos, nem os nossos pensamentos não nos pertencem. Porque mesmo sem perceber, eu já nem falo só dos desencarnados. Mas o meu pensamento vai influenciar outro encarnado que sintoniza comigo. Eu não percebo, talvez não, esse encarnado também não vai perceber, mas mentalmente nós estamos influenciando e sofrendo influência de outros. Então, olha a nossa responsabilidade que temos em pensar. Quando que a gente iria imaginar, sem o conhecimento da doutrina espírita, sem o estudo da doutrina espírita, que eu tenho que ter responsabilidade para pensar? Quando que nós pensamos isso, né? Que eu preciso pensar com responsabilidade. Imagine o falar. Tem uma história do Divaldo, que a Joana de Ângeles convida ele para, em desdobramento, visitar uma região umbralina, e eles entram essa história é contada por ele, tem na internet. E eles entram lá no local para aprender, para resgate, enfim. E eles entram, de repente a Joana de Ângeles vira para ele assim, faz silêncio. E ele mesmo conta, mas a minha irmã deve estar doida, eu estou bem quietinho aqui, não falei nada. E ele estava pensando somente, né? Então, todo o pensamento dele estava sendo percebido pela Joana de Ângeles e pelos demais. Então, às vezes, nós estamos com a boca em silêncio, mas mentalmente estamos gritando, né? Então, olha a nossa responsabilidade também em pensar. José, algo a nos acrescentar, José? Não, hoje não, só escutando mesmo, tá? Obrigada. Muito bom. Maria de Lourdes, você algo a nos acrescentar também, Maria de Lourdes? Muito bem. Então, ninguém mais tem nada mais a ser acrescentado para nós? Alguém tiver mais alguma colocação, por favor, fiquem bem à vontade. Eu abri a nossa tela aqui para mensagem. Todos estão vendo a nossa telinha? Muito bem, a nossa mensagenzinha de hoje, ela diz exatamente assim. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações a benefício dos semelhantes. E procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias. Evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e melhorar-nos sempre. Achei muito interessante essa mensagem, né? De nós fazermos bom proveito das nossas horas, porque mesmo no lazer, durante o período de lazer, nós podemos fazer um bom proveito no nosso lazer. Quando a gente vai vendo, principalmente na literatura do André Luiz, quando os espíritos que já estão nas colônias com alguma função, já trabalhando, enfim, quando eles saem de férias, nós imaginamos o que é nossas férias, vou para a praia, vou lá ficar sentadinho, não vou fazer nada. Os espíritos vão para outras colônias em mundos mais adiantados para observar, para aprender, não é? Era o que acontecia com André Luiz. Se nós lendo a obra de André Luiz, ele também trabalhava, mas todos os livros dele nos passando essas experiências, em que ele esteve participando, aprendendo. Então, as nossas horas têm que ser bem aproveitadas, em nosso benefício mesmo, né? E como nós vamos fazer bom proveito dessas nossas horas? Sempre agindo, servindo, auxiliando ao próximo, mas primeiramente procurando nos auxiliar, porque nós temos que estar bem para poder auxiliar os outros, né? A gente vê assim nas casas espíritas, por exemplo, a orientação para trabalhar no passe. Se você não estiver bem, é preferível que você fique em casa.
porque você tem que ter, porque quando a espiritualidade nos utiliza para sermos o retransmissor do passe, muitas vezes elas não necessitariam de nós nesse momento. O passe pode ser dado sem a nossa presença, mas muitas vezes eles precisam do nosso fluido ainda animalizado para ministrar esse passe àquela pessoa que está ali predisposta a receber o passe. Porque é interessante, nós temos que estar ali com a mente voltada para essa caridade que nós estamos fazendo, e aquele que vai receber o passe também tem que estar mentalmente vinculado a receber esse passe. Então não é simplesmente nós irmos ali dar o passe, como se diz, erguer a mão ali, ficar pensando nos nossos afazeres. Não, o nosso pensamento tem que estar ali naquele momento. Tem um livro muito interessante da Otília, psicografado pelo Divaldo Franco, Depois da Morte, o nome do livro, em que ela conta, a Otília, ela chegou, em algumas viagens do Divaldo, ela chegou a ficar como diretora da Mansão do Caminho. E ela desencarnou de um infarto fulminante. E é muito interessante esse livro, que ela conta desde o momento que ela teve o infarto até sobre o sepultamento dela e como ela ficou 15 dias ligada ao corpo ainda. E o Divaldo conta que quando ele psicografou esse livro dela, ela é uma pessoa excepcional. Ele tinha assim que ela, ao desencarnar, como diz o ditado, iria diretamente para o céu. E ela conta que ela ficou 15 dias ligada ao corpo. E ela conta o porquê que ela ficou ligada ao corpo. Porque ela participava de uma mesa mediúnica como apoio. O que é o apoio? Fazendo a oração concentrada, enquanto tem... ali tem o médium que recebe, tem o que dirige a mesa, tem os doutrinadores, enfim, tem uma equipe. E tem os que fazem o apoio, que é ficar em oração, concentrado. E ela conta. E nesse momento em que ela estava ali no apoio, ela era uma pessoa de bem, uma pessoa honrada, mas ela era casada, tinha uma filha, e ela tinha os afazeres dela da casa. Então, o corpo estava ali, mas a mente estava pensando. Ela tinha as coisas da casa dela para fazer, de repente foi no mercado, de repente a casa para arrumar. Então, o corpo estava ali, mas a mente e o espírito não. E quando ela desencarnou, isso contou para ela, porque ela deixou de fazer a caridade. Então, olha como é muito sutil para a gente... Às vezes, nós pensamos que estando presente num local, nós já estamos fazendo a caridade. Não. Nós temos que estar integralmente presentes, né? Não basta o nosso corpo estar ali no local. Nós temos que estar dedicando a nossa mente àquilo que nós vamos desenvolver ali, não é? Então, por isso que nós temos que... aqui nos diz isso sim, agir, servir, e isso vai nos melhorar, vai nos transformar, vai automatizar esse bem, não é? E como nós temos, como diz aqui na mensagem, subterfúgios, escapatórias para a gente se evadir do estudo, do trabalho voluntário, de tantas coisas que nós colocamos justificativas para não participar, não é? Como nós somos mestres nessas desculpas para deixar de fazer alguma coisa dentro daquilo que nós nos propomos muitas vezes, né? E nós deixamos de fazer com pequenas desculpas. Hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu vou deitar mais cedo, hoje isso, hoje aquilo. Então nós vamos perdendo essas oportunidades de estarmos a serviço do próximo. E esse servir ao próximo é servir a nós mesmos. Muito bem, pessoal. Então, nossa mensagem de hoje é essa. Alguém gostaria de comentar sobre a mensagem? Por favor, fiquem bem à vontade. Tudo tranquilo? Podemos ir para o nosso encontro, então, do estudo da doutrina? Então, vamos lá. Então, essa mensagem foi do livro Rumo Certo, do Chico Xavier, também Emmanuel. Se vocês perceberam, pode ver como as minhas mensagens têm a grande maioria do Emmanuel. Eu gosto muito das mensagens do Emmanuel, eu gosto das do André Luiz também. Mas o Emmanuel, parece que ela é mais profunda, né? Ela toca mais ao coração. Eu gosto muito das mensagens dele. Também gosto do Miramês, das mensagens, mas o Emmanuel, para mim, é o preferido. Então, nós estávamos falando
ainda sobre o século XIX, né? Nós vimos, então, sobre o anarquismo, né? Eu botei os três pontinhos ali, que foi onde nós encerramos. E nós vimos, então, o que é o anarquismo. Vocês lembram o que é o anarquismo? Para nós seguirmos. E o anarquismo, então, ele é uma teoria política, e ele surgiu, claro, através de um político. Se é uma teoria política, né? O francês chamado Pierre-Joseph Proudhon. E quem divulgou toda essa teoria, que levou para o mundo, vamos dizer assim, foi o russo Mikhail Bakunin. E essa teoria, levada por Bakunin e criada pelo político Proudhon, o que ela dizia? O Estado, ele tinha que ser abolido, não tinha que ter Estado, porque todas as formas de governo sempre levavam à opressão, a ideia deles, né? E tem como, então, como característica principal a supressão de todo o Estado e a eliminação do capitalismo. E a palavra anarquia, ela vem do grego. An, quer dizer não. E arcos, ou archos, quer dizer governo. Então, não aos governos. Só que esses nossos queridos irmãos esquecem que que nós, aqui na Terra, somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, não existe como sobrevivermos, nós, seres humanos, sem sermos dirigidos por outros. Então, mesmo sem perceber, esses nossos amigos anarquistas, vamos dizer assim, não se dão conta que, por mais que não sejam dirigidos por seres humanos encarnados, são dirigidos por seres humanos desencarnados, né? Nós sempre somos dirigidos por alguém. E está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós sofremos a influência dos espíritos, o que eles respondem? Mais do que a influência. Sois de ordinário dirigidos por eles, né? Então nós temos uma direção. E se nós formos para o mundo espiritual, para as colônias, existem departamentos, comandos. Claro que lá os comandos são diferentes, os espíritos atingem situações de governo por merecimento, por moralidade, não é por apadrinhamento e nem por jeitinho brasileiro, como se diz, né? Como o brasileiro gosta muito de dizer, né? Então, seguindo, o anarquismo, então, considera o Estado como uma força coercitiva que impede o indivíduo de usufruir liberdade plena. É um ledo engano, né? Então, a concepção moderna de anarquismo nasce com a Revolução Industrial na Inglaterra e com a Revolução Francesa na França, naturalmente. E lá, nos fins do século XIII, um inglês chamado William Goodwin desenvolve o pensamento anárquico. Ele tem uma obra chamada Inquiry Concerning Political Justice, que, traduzido do inglês, vamos ver, vamos voltar lá, alguém sabe me traduzir? Eu não. As duas últimas dá para a gente imaginar que seja política, justiça na política, né? Acredito eu. Mas não vamos chutar, porque eu não sei. Então, no século XIX, surgem duas correntes principais do anarquismo, de ação marcante na mentalidade dos povos. Vamos ver quais são as duas correntes. Eu cheguei a repetir aqui para nós fixarmos bem na nossa memória, né? Eu repetia a frase aqui. Então, a primeira, encabeçada pelo francês Pierre-Joseph Proudhon, que nós falamos há pouco, afirma que a sociedade deve estruturar sua produção e o seu consumo em pequenas associações baseadas no auxílio mútuo entre as pessoas. Um conceito parece ser bom, né? O auxílio mútuo entre as pessoas, pequenas associações. Mas vamos ver mais adiante, então, como vai ser. Então, segundo essa teoria, as mudanças sociais são feitas com base na fraternidade e na cooperação. Olha, como teoria, como conceito, é um bom conceito, uma boa teoria, né? Então, o russo Mikhail Bakunin, ele é um dos principais pensadores
da outra corrente, também chamada de coletivismo, estudo dentro do anarquismo. Então, para nós prosseguirmos, vamos dar uma olhadinha quem foi o Joseph Proudhon. Joseph Proudhon, ele foi um anarquista teórico, ele nasceu em Besançon, na França, né? E as ideias dele influenciaram, então, organizações de trabalhadores no mundo inteiro, contribuíram para a formação de movimentos sindicais, e esses movimentos sindicais foram os mais poderosos da Europa, né? Em países como Espanha, França, Itália, Rússia. E ele era autodidata, porque a família dele não tinha condições de manter ele numa escola. Estudou sozinho latim, grego, o hebreu. Então, veja que era um espírito já com conhecimento e por ter nascido numa família sem condições, fez com que ele fosse atrás, né, desse aprendizado que ele já tinha. Porque o autodidata é aquele que já tem o conhecimento, por isso ele é autodidata, né? E o Bakunin, que nós falamos ali, o nome dele é Mikhail Alexandrovich Bakunin. Ele nasceu lá em 1814, 10 anos depois de Kardec, né? Nasceu na Rússia, né? Então ele foi também um político teórico, sociólogo, filósofo e revolucionário anarquista também, né? O Bakunin, então, diz a biografia, foi um dos mais brilhantes entre todos os anarquistas. E esse era o contrário, ele pertencia, então, à família rica de proprietários de terra na Rússia. E alguns membros da família dele, como a mãe, eles tinham participado de algumas revoluções ali na Rússia, como o Levante Decembrista de 1825, né? Mas o início da Revolução do Bakunin, ela teve um caráter filosófico. E então ele descobriu Engels, né? Nós já ouvimos falar no Engels, Friedrich Engels, né? Mas foi outro filósofo, outro político, Herzen, que iniciou então a conversão dele ao radicalismo. Talvez ele não era tão radical, às vezes as companhias despertam em nós aquilo que nós já temos, né? Então, em 1843, quando ele completava seus estudos filosóficos na Europa, ele se tornou um revolucionário, graças ao Proudhon e alguns outros, né? Então, durante os anos de 1848 a 1849, ele tomou parte ativa, assim, várias revoluções em Paris, em Praga, em Dresden, e ele foi considerado uma das figuras mais influentes do anarquismo, e ele foi um dos principais fundadores dessa tradição social anarquista. Nós vimos que o anarquismo ele abomina toda forma de governo, né? E o Bakunin, ele tinha um prestígio muito grande como ativista, se tornou um ideólogo dos mais famosos da Europa e influenciou muita gente também na Europa, entre os radicais da Rússia, da Europa, né? Então ele teve essa influência lá muito grande. Então, voltando aqui ao nosso tema, então Bakunin defende, tem um trecho depois, não sei se vai dar tempo, do Bakunin falando, porque Bakunin e Marx eles eram antagônicos e eles se criticavam. E ele fala sobre Karl Marx, depois é um ditado muito interessante que se aplica a hoje em dia. Então, ele defende a utilização de meios mais violentos nos processos de transformação da sociedade e propõe uma revolução universal sustentada pelos camponeses, o campesinato. Acho que nós já ouvimos falar aqui no Brasil, né, o famoso campesinato. Então, ele afirma que as reformas só podem ocorrer depois que o sistema social existente for destruído. Então, eles querem a famosa fênix, né, ressurgir das cinzas. Não tem como destruir um sistema de governo totalmente para recriar outro. Então, na verdade, vai destruir um sistema de governo, mas vai existir um outro sistema de governo, e não sem o governo, né? E então nós vemos que os trabalhadores espanhóis, italianos, eles foram muito influenciados pelo Bakunin, por esse movimento anarquista, né? E nesses países depois ele foi esmagado pelo surgimento fascismo. Nós sabemos do Franco na Espanha, do
do Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, tudo que aconteceu com esse movimento fascista. E aqui é aquilo que eu tinha dito sobre a frase de Bakunin, olha que interessante. Ele diz bem assim, sob qualquer ângulo que se esteja situado para considerar esta questão execrável, chega-se ao mesmo resultado execrável. O governo da imensa maioria das massas populares se faz por uma minoria privilegiada. Esta minoria, porém, dizem os marxistas, compor-se-á de operários. Sim, com certeza, de antigos operários, mas que tão logo se tornam governantes ou representantes do povo, cessarão de ser operários e por-se-ão a observar um mundo proletário de cima do Estado. Não mais representarão o povo, mas a si mesmos e suas pretensões de governá-lo. Quem duvida disso não conhece a natureza humana. Olha que interessante esse conceito dele quanto ao marxismo, comunismo, socialismo, como nós queiramos, e como isso nos traz para os dias atuais. Como a gente está vendo isso hoje nos nossos dias, não é? E seguindo, então, nós vamos ter outro russo, chamado Peter Kropotkin, que nasceu lá em 1842, encarnou em 1876, jovem ainda, né? Foi considerado, então, o sucessor de Bakunin. Quem foi o Kropotkin? Vamos dar uma olhadinha. Quem foi o Kropotkin? Peter Alexeyevich Kropotkin. Então, era um anarquista, socialista, era um revolucionário, um historiador, cientista, filósofo e ativista russo, que defendia o anarcocomunismo, que ele já une, né? Anarquismo e comunismo. Então, ele nasceu de uma família aristocrática de proprietários de terra, frequentou uma escola militar e mais tarde também serviu como oficial na Sibéria e participou de várias expedições geológicas. Depois foi preso em 1874 por ativismo político, conseguiu fugir 2 anos depois. Ele passou 41 anos no exílio na Suíça e na França, onde foi preso, então, na França novamente. Ficou 4 anos preso. Aí ele fugiu para a Inglaterra. E enquanto estava no exílio, ele deu palestras, publicou vários livros sobre o anarquismo e geografia. E depois retornou à Rússia, após a Revolução Russa, né, onde os czares foram substituídos ali. E em 1917, né, com a Revolução Russa, e ele ficou desapontado, então, com essa revolução, com o tal do Estado bolchevique, que a gente já ouviu falar também na história, né? E ele era, então, um proponente de uma sociedade comunista descentralizada, livre de governo central, baseada em associações voluntárias e comunidades autônomas, empresas dirigidas por trabalhadores, né? E ele escreveu vários livros e panfletos e artigos, e ele contribuiu com artigos sobre o anarquismo para a Enciclopédia Britânica, na 11ª edição. E deixou, então, um trabalho ainda inacabado sobre ética anarquista. É interessante, né, a gente se dizer anarquista e tem ética. Então, essa é a nossa parte de hoje, então, no nosso estudo da doutrina. Nós estamos demorando ele um pouquinho mais nessa parte histórica. Eu sempre alerto isso porque nós estamos fazendo o nosso estudo do Evangelho também. O estudo do Evangelho é muito importante. E porque senão nós já estaríamos bem mais adiantados. Mas eu acho o estudo do Evangelho de uma importância muito grande para nós deixarmos de fazer. É preferível nós atrasarmos um pouco dessa parte histórica, mas mantermos o Evangelho. Então, pessoal, para encerrarmos a nossa noite de estudo, eu posso convidar a Fátima para fazer a prece, Fátima? Então, vamos lá. Jesus amado, nós te agradecemos a oportunidade do estudo, as palavras de reflexão que vieram
através da querida irmã Rosvita, tudo de bom que recebemos neste momento. Abençoa-nos e guarde-nos em tua paz. Olha por todos o que conosco divide esta jornada terrena. Pai amado, nós te amamos. Permita que possamos sempre estar aqui para ouvir o Evangelho que nos chegou por Jesus e foi elucidado por Kardec. Que possamos descansar em paz e termos uma abençoada semana. Que assim seja.